Bom dia a todos. A gente vai continuar hoje nossos estudos em relação ao realismo. Na semana passada a gente iniciou essa escola literária tão importante na linha do tempo literária brasileira. É uma escola que vem trabalhar, quebrar paradigmas, na verdade, da escola anterior, como nós vimos também na semana passada. A gente viu o contexto histórico, nós vimos também as características desse movimento e hoje a gente vai conhecer um dos principais autores, se não o maior autor do realismo no Brasil, que é o chamado Machado de Assis. Começo a falar sobre ele e começo a rir pelo fato de muitos alunos saberem que ele é o meu escritor, meu autor favorito. Foi por meio da leitura da obra machadiana que eu me apaixonei mais ainda pela literatura e cada leitura com certeza é uma leitura diferente dentro da obra de Machado de Assis. É um novo mergulhar, digamos assim, de reconhecer e entender um pouco mais de Machado de Assis quando até hoje muitos autores não conseguem explicá-lo, porque ele é muito enigmático também. Então, bora conversar um pouco, na verdade, sobre ele. A priori, falar um pouco sobre a vida de Machado de Assis. Ele nasceu em 1839 no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. E ele morreu, veio a falecer em 1908. Machado de Assis, ele descende de escravos, ele nasceu numa família modesta, digamos assim, pobre. Nasceu numa família pobre, ele não teve condições de prosseguir os seus estudos, ele não teve condições de ter um ensino formal de fato, e é isso que é fantástico na obra machadiana, porque ele fez tudo sozinho. Por isso que ele é autodidata. Ele fez tudo sozinho, tudo que ele aprendeu foi sozinho, e isso chama muita atenção porque conforme o meio que ele vivia, ele tinha tudo para não ser o que ele é hoje, o maior representante da literatura brasileira. Ele tinha tudo porque as condições em que ele vivia não proporcionavam a ele estudos, não proporcionavam a ele conhecimento nem nada. Claro que muito do que ele fez foi por questões de ascender socialmente, mas olha a forma que ele ascende, deixando as dificuldades de lado e atribuindo uma postura diferente, muitas vezes, do que a gente vê hoje, de fato. E ele fez muita coisa. Ele vendeu bombom, a madrasta dele fazia bombom, porque a mãe dele morreu muito cedo. Ele foi engraxate, ele já vendeu muitas coisas, ele começa a escrever muito cedo. Machado de Assis, ele domina alguns, alguns idiomas, mas porque ele aprendeu tudo isso sozinho. Por isso que ele era autodidata. E em alguns livros ele aparece branco. É algo que chama muita atenção e até revoltante até. Por que Machado de Assis aparece branco? Porque negro, como ele era de fato, mulato, como ele era de fato, não dá a ele o status que ele tem hoje, pelo fato de ele ser mulato, quer dizer que ele tem que ser branco para poder receber toda essa fortuna crítica que Machado de Assis tem hoje em relação à sua obra. Não é algo que deva se admitir com facilidade. Inclusive, na certidão de óbito dele, a cor que aparece lá é a cor branca. Então, isso é muito, de fato, complicado de se entender e de se aceitar também. Ele era conhecido também como Bruxo do Cosme Velho porque os seus vizinhos chamavam ele, alcunharam ele dessa forma. E em relação à obra machadiana, alguns escritores são muito fãs de Machado de Assis, outros já não concordam muito com o ele escrevia, o que ele escrevia. Porque, como eu sempre costumo dizer, Machado de Assis é difícil de ser lido. Porque ele tem um cultismo muito grande, ele tem uma formalidade muito grande quando ele escreve. A gente nota isso em alguns contos dele, apesar de fazerem parte da primeira fase, e a gente nota isso também nos romances que ele escreveu. Por isso que às vezes nós temos um livro de Machado de Assis e ao lado a gente precisa ter um dicionário, porque ele lança a mão de muitas palavras complicadas e que possivelmente a gente não sabe o significado se não for procurar, se não for pesquisar. A obra dele se divide em duas fases. A primeira fase, e eu digo isso em relação a Enem, a primeira fase é a fase dos contos. É uma fase que a crítica literária chama de um pouquinho menos complexa do que a segunda fase que ele escreve. É a fase dos
primeiros romances como Yaya Garcia, Helena, A Mão e a Luva, com a Guiomar, com aquela questão de casar ou não casar, com quem eu amo, com quem eu não amo. Helena, que é uma história que pode até parecer muito com o pé lá no romantismo, por isso que muitos autores designam Machado de Assis como romântico na primeira fase, e o livro Helena, que é uma proposta também para vocês lerem. Helena conta também uma história patética no sentido de muito romântica da própria Helena. E o final, claro, a gente não espera, porque é machadiano, apesar de ter um pé no romance. Nós temos também a presença de contos. Machado de Assis era um contista fantástico e ele escreveu mais de 200 contos. Muita gente se debruça hoje, muitos críticos e estudiosos se debruçam hoje na obra literária de Machado de Assis contista. E ele mesmo diz, é muito mais difícil escrever um conto do que escrever um romance. Porque um conto precisa ser curto, de 2 a 3 páginas, no máximo 4 páginas, 5, e ele precisa ter obrigatoriamente o início, meio e fim, já falando do gênero conto de fato. Precisa ter personagem, eu preciso prender o meu leitor, e isso não é tão fácil. Porque no romance eu tenho muito espaço para fazer isso. Eu tenho um monte de folhas para escrever, tenho um monte de folhas para me preocupar em fazer uma história que chame a atenção do meu leitor. Mas no conto, não. No conto eu preciso ser conciso, direto, coerente, preciso ter clímax, preciso prender o meu leitor, preciso fazer com que ele busque outros contos para ele ler também, com que seja interessante. E a obra contista de Machado de Assis, ela é rica demais. E ela trata de assuntos da contemporaneidade de Machado de Assis, porque ele retrata tudo o que acontecia naquele momento. Machado de Assis faz parte da literatura contemporânea. Então ele criticava a sociedade daquele momento. E muitas vezes criticava com o intuito de nós, leitores, nos enxergarmos na literatura que ele escrevia, nos contos e nos romances que ele escrevia. E era o intuito dele de fazer isso mesmo. Por exemplo, existem alguns contos que falam sobre adultério, falam sobre interesse, falam sobre corrupção, falam sobre violência, falam sobre mentira. E por que ele fazia isso? Além de ele ser um homem que participou de fato do realismo, ele queria fazer com que a sociedade parasse de ser tão hipócrita assim, tão hipócrita dessa forma. Não se enganem, o ser humano ele não é tudo isso que a gente pensa que é. O ser humano não é honesto, o ser humano não é compreensivo, ele não trata de questões do outro, ele não é empático, ele não é solidário. Pelo contrário. A oportunidade que o ser humano tem de virar as costas para alguém e ser egoísta, ele vai fazer com maestria. Um exemplo disso são os contos A Cartomante, que trata de um triângulo amoroso entre Camilo Vilela e Rita, que acaba de uma forma trágica. Adão e Eva, que é uma história que naquele momento, creio que os leitores achavam de absurdo o garoto de 15 anos se sentir atraído por uma mulher mais velha e ficar observando-a com um teor de desejo. Isso é inadmissível. Adão e Eva, muitos escritores acham que Machado de Assis não trata muito de questões políticas ou religiosas, porque ele era cético, ele não acreditava, mas não se sabe exatamente se ele era ateu ou não. E no Adão e Eva ele subverte a história de Adão e Eva, porque a gente conhece o enredo. Adão e Eva, que comem do fruto proibido, são expulsos do paraíso, e no conto ele faz justamente o contrário. Então ele questiona, será que Adão e Eva, não comendo o fruto proibido, ou seja, não errando, não pecando, o que será que aconteceria com eles? Ele retrata isso na história de maneira fantástica também. E levanta debates dentro disso. Nós temos também o conto de escola, Miss Dólar, o livro de contos fluminenses, o livro de contos de várias histórias, papéis avulsos, trazem contos fantásticos de serem lidos e muito importante para que a gente tenha um amadurecimento também na leitura de Machado de Assis. Ele também é considerado, a fase dele realista, amarga, cético, é como se a gente não reconhecesse Machado de Assis na segunda fase que ele escreve, que é depois dos 40 anos. A cisão que acontece entre o primeiro momento que ele escreve e o segundo momento é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Outra dica de leitura para os senhores aflorarem esse desejo pela leitura e a criticidade também em relação à escrita e
modo de ler. Ele escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas e não parece que é o mesmo Machado de Assis. Porque ele é crítico, ele é amargo, ele mostra uma escrita bem mais complexa dentro dessa obra. Depois ele vai escrever Esaú e Jacó e, por fim, Memorial de Aires. Ele retrata ainda mais os costumes da contemporaneidade em que ele vive, principalmente pelo descrédito na raça humana. Então ele diz, eu não vou, no final do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu não tive filhos, não deixei para ninguém, não quero deixar para ninguém o legado da nossa miséria. Então é um descrédito total em relação à raça humana. Muitos escritores designam Machado de Assis como alguém matriz. Muitos dos escritores veem Machado de Assis, olha, se eu quero escrever sobre literatura, eu antes preciso ler sobre a obra machadiana. Isso é interessantíssimo de se perceber. Como Graciliano Ramos, que às vezes mostra um certo ranço da obra machadiana, ele fala, não vou mais ler Machado de Assis. Para de ler Machado de Assis porque ele é muito vaidoso, ele utiliza a linguagem, ele é um homem de falsas lições e ele tem várias faces também na hora de se escrever, não dá para saber exatamente o que Machado de Assis é. O Carlos Drummond tem um amor, ele na verdade cultiva o amor pela obra machadiana, mas a priori ele também não gostava. Então podem perceber, os escritores modernistas tinham certa dificuldade de receber a obra de Machado de Assis por não saber exatamente o que ele queria fazer. Não tem como a gente estipular, olha, Machado de Assis é isso aqui, porque não dá para explicá-lo de maneira direta, coerente mesmo, porque ele passeia, ele brincava demais. Por isso que Carlos Drummond escreve um poema muito grande chamado Ao Bruxo com Amor, e eu termino essa nossa conversa com um trecho dele, parafraseando um trecho dele, e ele diz, tu continuas por aí, leve, bruxo, zombeteiro, brincante, e que, acima de tudo, resolves em mim os mais complicados, os mais complexos enigmas. Então, ao contrário do Graciliano Ramos, que dizia que era pra gente parar de ler Machado de Assis, porque parece que se criou uma áurea de superstição dentro da obra machadiana, eu digo, até é complicado falar isso, se contrapor a Graciliano Ramos, mas eu digo e reafirmo, é importante ler Machado de Assis. Não só pela riqueza literária, não só porque ele é um gênio de fato, não só porque não dá para saber o que Machado de Assis era, por isso que ele é tão instigante até hoje no século XXI. É por isso que a fortuna crítica dele não se esgota. É por isso também que existem teses de doutorado, dissertação de mestrado, TCCs, trabalho de conclusão de curso, para tentar identificar e saber quem era Machado de Assis e como ele se colocava nas suas obras, com obras tão instigantes também como é Dom Casmurro. Que outro autor conseguiu instigar tanto seus leitores a investigarem se Capitu traiu ou não Bentinho? Era uma proposta de Machado de Assis que outro autor, ao escrever o seu livro como Memórias Póstumas de Brás Cubas, e diz e conversa e consegue escrever em pequenos capítulos coisas enormes e grandiosas e em curtos capítulos e em maiores capítulos, digamos assim, encher linguiça. Só ele que faz isso, só ele que conversa com o leitor. Quem de fato consegue falar, olha, tu estás aqui lendo, mas não adianta passar as páginas para frente, não adianta passar para o capítulo posterior, porque tu precisas voltar. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Então, de fato, ele é o maior e mais preparado, apesar de beber em fontes inglesas, como muitos autores criticavam ele, de dizer que ele escreve muito bem, mas não tanto quanto os escritores ingleses que ele emulava. É um termo técnico também da obra machadiana. Não desistam da obra machadiana. Por mais que alguém diga é difícil de ler, continuem lendo, continuem se aperfeiçoando dentro da obra machadiana, porque ela serve não só para a nossa vida dentro de sociedade, para saber o que está acontecendo no meio social, como para o nosso arcabouço literário, assim como para a nossa escrita. Dificilmente vocês vão encontrar temas de redações que não dá
para colocar Machado de Assis. Sempre vai dar para inserir esse homem maravilhoso, fantástico, e se pudesse passava aqui o dia inteiro falando sobre Machado de Assis. Então é isso, até o nosso próximo encontro e até mais.